tecnologia que faz com que a gente possa estar aqui hoje, né, reunidos em diversos pontos, não só do Rio de Janeiro, mas a gente recebe o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, cirurgião formado pela UFRJ, com uma trajetória acadêmica muito reconhecida no Brasil e fora dele, né, no exterior, professor de instituições médicas, membro de academias de medicina e de escritores, autor de 5 livros da área médica, 10 obras que unem aí ciência e espiritualidade, e hoje ele está aqui com a gente numa aula extra da Ami Carioca, para falar sobre o tema de fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E como é que vai acontecer aqui a nossa dinâmica? Eu vou fazer a leitura da página inicial, a Kátia faz a nossa prece, eu passo a palavra para o Dr. Paulo e a gente vai guardar as perguntas, ou vai colocando no chat ou guarda para o final. E aí eu vou lembrar para a gente manter os nossos microfones desligados para a gente poder aproveitar o melhor possível. A nossa leitura para abrir o nosso estudo é do livro Pão Nosso, né? A psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem 40. E olha que conexão. Em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles lhe serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideias, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Você faz a prece para a gente, Kátia? Graças a Deus, nesse momento, Senhor, uma noite de festa. Estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa oportunidade que nos está sendo presenteada, a presença do nosso querido irmão, Dr. Paulo Frutuoso, sempre muito inspirado pelas falanges de luz. Pedimos, Senhor, que nesse momento abençoe a todos nós, encarnados e aos desencarnados, que possamos, através das palavras do nosso querido palestrante de hoje, que possamos absorver com muito carinho todos os ensinamentos aqui proferidos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Doutor Paulo, fique à vontade. Quando quiser que eu passe o slide, só me sinalizar. Primeiramente, o meu boa noite a todos. Imensamente grato e honrado em mais uma vez poder compartilhar um pouquinho das experiências que nós acumulamos, por enquanto, ao longo de 47 anos no estudo, na pesquisa e no testemunho desses fenômenos científicos conectados com a mediunidade. Bem, eu agradeço muito a Carla, a gentileza, o apoio que ela está me dando. Nós sabemos que a tecnologia, às vezes, ela fica um pouco confusa, principalmente nas gerações mais antigas do que como a minha. Então, eu queria só combinar com a Carla o seguinte: o que eu faço para você passar a próxima? Falo próxima? Vai? Então, tá bom. Ou eu faço assim. Às vezes eu não vou estar olhando, então eu falo assim: vai, Carla, vai. Falou vai, então, eu passo o slide. Vocês estão vendo aí a primeira imagem? Foi uma apresentação que nós estávamos montando para falar para a AMI Paraíba.
Associação Médica Espírita na Paraíba. E, curiosamente, coincidiu com o convite que me foi feito para que nós estivéssemos aqui com vocês hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ensaio com vocês, para que vocês possam até sugerir alguma modificação, alguma outra complementação, e quando nós fizermos essa apresentação para outras AMEs, de repente a gente faz com alguma sugestão dos que aqui hoje estão nos honrando com a presença. Então, aí está, fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Por que eu falo em teletransporte? Porque nessas quase 5 décadas de estudo, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: nós temos 2 componentes aqui agora, ou 3. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual, e existe um componente composto por outras formas entre o corpo espiritual, o meu espírito, e o meu corpo físico. Vai chegar o momento da minha desencarnação. Esse corpo físico aqui ficará, se degradará, e os átomos e moléculas entrarão na confecção de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas esses outros 2 componentes, digamos, perispiritual e espiritual, até onde eu percebo, devem ingressar em um universo paralelo ao nosso, que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Hoje, para mim, tudo isso é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, vocês vão entender o que eu estou dizendo mais à frente, quem está nesse universo paralelo pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos aqui se materializar. Que fique bem claro para quem está escutando isso pela primeira vez. Se houvesse um espírito materializado aqui ao meu lado, vocês estariam vendo. Eu e ele. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, vocês ouviriam. Se vocês estivessem aqui na minha residência e fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Se ele exalar algum odor, nós perceberíamos. Então, durante alguns momentos, ele está materializado no nosso universo. Correto? Então, aí está o porquê. O teletransporte passa de um universo para cá e se materializa durante alguns momentos. Vamos lá, professora Carla. Aí estão as 2 entidades que mais me influenciaram na minha atual encarnação. Frei Luís, um frade franciscano, alemão, que veio para cá, para o Brasil, na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tremendos prodígios. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com ele estão relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderosíssimo médium. E o maior homem que eu conheci na atual encarnação, Luís da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luís, e de quem eu tentei, ao longo de 20 anos, extrair o máximo de conhecimentos que eu consegui sobre a ciência da mediunidade. Então, estas são as 2 entidades que mais me influenciaram e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Próximo. Bom, o que me empurra nessa direção? Vocês acham que se alguém me convidar para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, não é? O poder do amor, o poder do perdão, você acha que eu tenho condição? Não. Eu estou conectado na ciência. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. E isso começou quando um professor meu de biologia, que eu fazia tanta pergunta para ele, que ele falou: Paulo César, você precisa se controlar. Você não para de fazer pergunta. Para mim, professor de biologia, eu só vou te falar uma coisa, Paulo César. Se você se dedicar a estudar a membrana de uma célula, você vai ficar a vida inteira estudando e o assunto não vai acabar. Aí, me acalmei. Mas então, o que me empurrou para isso aí foi a curiosidade científica, correto? Então, se pedirem para me fazer alguma apresentação sobre a religião, sobre a parte, digamos assim, psicológica do espiritismo, não é comigo. A minha estrada é a ciência. As outras, eu ouço e leio, mas não falo. Próximo.
Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Bem, todas as religiões são importantes. Todas as religiões são importantes. Só que nós estamos chegando, todos nós já chegamos, num estágio em que nós precisamos de informações lógicas e racionais. Então, para mim acreditar no que eu acredito hoje, eu acho que eu posso ser comparado a um Tomé moderno. Tomé, vem cá. Bota a mão aqui nas perfurações no meu punho que me pregaram na cruz. Tomé, coloca aqui a mão na perfuração da lança de Longinos que atravessou meu tórax e foi até o coração. Aí o Tomé acreditou. Agora, então eu sou um mal-aventurado, segundo as palavras de Jesus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu, para me crer, precisei ver. Correto? Então, por favor, ore por mim. Próximo. O que é esse teletransporte? Movimentação e deslocamento de objetos por inteligências, e essas inteligências fogem à nossa imaginação. E nós alcançaremos essa inteligência. Professora Carla, não abusando da sua bondade, que eu sei que é infinita, a senhora poderia me dizer como estará seu conhecimento tecnológico e científico daqui a 100, 1000 anos? E daqui a 100 milhões de anos? Jamais. Não E daqui a 100 bilhões de anos? vai saber. Agora, eu sei o que vai acontecer com você. Sei o que vai acontecer com você, com a Alexandra, com a Kátia, com a Patrícia, sei tudo. Com esses 99 aí que estão nos honrando com a presença. Vamos adquirir cada vez mais conhecimento, embasado em sabedoria, e vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque nós vamos poder cada vez melhor praticar o amor em benefício do próximo. E olha o que eu vou falar agora. Da natureza do planeta que nós habitamos. Estamos habitando esse. Mas a vida existe em todo multiverso, e não somente no nosso universo. Inteligência, de um lugar para outro. Movimentação de objetos de um lugar para outro. Com manipulação da matéria por alguma forma de energia. Transformação de matéria em energia, de energia em matéria. E sua posterior reconstituição em outro local. Então, não existe milagre, não existe sobrenatural. Eu estou me baseando numa fórmula da ciência. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Não vem tentar me convencer, claro que eu não estou falando para vocês, estou falando se alguma pessoa tentar me convencer em milagre, não acredito. Sobrenatural, não acredito. Aliás, eu faço milagre todo dia, sabe como? Vou operar num hospital aí moderno. Claro, para mim operar, eu tenho que lavar minhas mãos e meus braços. Eu vou passar a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água vai sair da torneira sem que eu toque nada. Eu acho que se eu tiver com uma criança ou um selvagem ao meu lado, ele vai pensar que eu fiz um milagre. Então, o que existe são leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. Agora, a nossa ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a ciência não sabe. E em relação aos universos paralelos ao nosso, não sabem nada. Próximo. Mas que energia seria essa? O ectoplasma. Nome utilizado por um prêmio Nobel de Medicina que também estudou esses fenômenos, Charles Richer. Agora, essa energia está presente em vocês todos. Está presente nos animais, está presente nos vegetais. Bem, presente em todo ser vivo, estou sendo bem claro. A palavra vem do grego ectos, por fora, plasma, molde ou substância. Essa energia se extravasa de médiuns de efeitos físicos. Insisto, indivíduos, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade. Agora, se são extremamente raros em toda a história da humanidade, por que na mesma instituição, como o Lar de Frei Luís, se reuniram 2, 3, 4, 5 desses médiuns? Um deles, o meu próprio pai. Alguma coisa está sendo planejada. Então, se eu estou aqui com vocês, é que eu acho que faço parte de um planejamento, senão não estaria aqui. Vai. Sem a fenomenologia da ectoplasmia, não existiria o espiritismo.
Sem a fenomenologia da ectoplasmia, não existiria o espiritismo. O que atraiu Allan Kardec? O movimento de mesas girantes. Mesas que se movimentam, sem força aparente, alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a perguntas. Então, se a mesa, através dos seus movimentos, está respondendo pelo menos sim ou não, alguma inteligência está manipulando essa energia e está respondendo as perguntas através da mesa, como se fosse um código Morse. Então, que fique bem claro. O que nós estamos tratando hoje aqui? A motivação para a existência do espiritismo. E vou mais longe. Eu acho que a principal ocorrência evangélica foi a materialização de Jesus depois da sua crucificação, no terceiro dia. Próximo. O que vocês estão vendo aí? Um desses médiuns, amarrado numa cadeira, está desmaiado. Por que esses indivíduos entram em transe mediúnico? Por que eles desmaiam? Por que eles perdem a consciência? Produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula epífise pineal. Vocês estão vendo um médium e percebam, eu não sei se a imagem está bem clara, estão vendo um bastão branco saindo da boca, do nariz do médium? E na extremidade desse bastão estão se formando estruturas digitiformes, que parecem dedos. Olha, se essa estrutura se acoplar ao pé de uma mesa, a mesa pode ser levantada. E se esse bastão de ectoplasma que está se extravasando desse médium gaulês, Jacques Weber, não estiver solidificado ou iluminado, nós não vamos ver. Então, nós vamos pensar que a mesa levitou, que o objeto levitou, quando, na realidade, ele está erguido, está sendo erguido por uma inteligência se utilizando de uma energia. Próximo. O que é a materialização do espírito? Estou sendo bem cuidadoso, hein? Degrau por degrau. Fenômeno promovido por inteligências extrafísicas, evidentemente espirituais, às custas de um fluido energético denominado ectoplasma, e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados nesse universo. Então, eles se teletransportam e se materializam aqui. Agora, dentro dessa minha pesquisa e desse meu estudo, eu acho que a teoria que mais se adapta a essa fenomenologia seria a do universos separados por membranas ou branas. Por que eu coloco isso? Porque os nossos cientistas estão me dizendo que, por essa teoria, a distância entre dois universos seria apenas de um átomo. E esses universos podem também se interpenetrarem um pelos outros. Próximo. Olha aí a decisão que eu tive que tomar. Se eu me viro para a esquerda e não está acontecendo nada, ninguém vai saber que eu existo. E eu não serei taxado de maluco. Mas eu posso me voltar para a direita e buscar na ciência e na história se alguém viu o que eu vi. Olha o que aconteceu. Uma série de grandes nomes, inclusive prêmios Nobel, viram o que eu vi. Então, por que eu vou parar de estudar? Agora, estamos ainda no empirismo. Não sabemos o que acontece, mas não sabemos como acontece. Sabemos o que acontece, mas não sabemos como acontece. Agora, isso foi o que aconteceu em várias passagens das descobertas científicas. Nós vamos tocar no assunto mais à frente. Vocês estão vendo esse camarada aqui, ó? Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, que todos nós conhecemos. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Passa a próxima, Carlinha. Desse grupo eu tiro 4. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática. William Crookes, um dos maiores físicos da história. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Só tem fera. Qual é o denominador comum das feras? Próximo.
olha aí o que eles estudaram. É isso que vai acontecer comigo e com vocês. O que vai ficar aqui é o corpo físico, que eu necessito para interagir com o universo. Mas nós vamos nos deslocar. Claro que eles não vão nos ver, a não ser que tenham algum médium com dotes da vidência presentes. Aí eles podem me ver ou me separar do meu corpo. E por que nós não os vemos? Por que eu não vejo os médicos que estão comigo quando eu estou dentro de uma sala de cirurgia? Nenhum médico está sozinho. Eu só sei tratar do casulo. A vida está na borboleta. Não os vejo porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Então, eu não os vejo e nem os ouço, mas eles estão comigo. E estão com todos os médicos que honram a sua profissão, inclusive aqueles que nisso não acreditam. E eu não vou falar só de médicos, não. Vou falar para todos os profissionais de saúde. Nenhum deles está sozinho. Próximo. Ingressei no universo paralelo a esse. Olha o denominador comum daqueles grandes nomes da história da ciência. O estudo dos médiuns de efeitos físicos. Indivíduos, insisto, que desmaiam. Vocês estão vendo a eliminação do ectoplasma, principalmente pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. Mas ele pode ser eliminado, né? Parece uma espuma de barro em determinadas ocasiões, por qualquer orifício natural, até pelos poros. Até pelos poros. Ó, se segure para não cair. Essa fenomenologia foi estudada pelos nazistas. Eles tinham reuniões de materializações antes de assumir o governo da Alemanha. E utilizavam uma médium analfabeta, uma camponesa analfabeta, que expelia o seu ectoplasma principalmente pelo orifício vaginal. Entidades, evidentemente, sem interesse que a humanidade conheça toda essa fenomenologia, orientavam aqueles que ocuparam, como nazistas, a Alemanha, aos caminhos que deveriam percorrer. Vejam só, hein? Então, é uma energia neutra. Pode ser utilizada pelo bem, pode ser utilizada pelo mal. Não são diferentes de nós, mas utilizamos uma energia atômica para fazer uma máquina para tratar o câncer, mas usamos a mesma energia para fazer uma bomba. Então, não são diferentes de nós. Próximo. Tela búdica. Pediram que eu tocasse nesse assunto. Parece que foi o Carlos Roberto. Olha, qual é a diferença entre esses médiums de efeitos físicos e nós? Por que o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade? Até onde eu percebo, um dos componentes do nosso perispírito é a tela búdica, apresentada segundo a apometria, pelo Lacerda. Bem, qual é a importância da tela búdica para nós aqui nesse momento? A tela búdica impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão próximos a nós. Nesses indivíduos, a tela búdica é mais delgada e fenestrada. Por isso, o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade. Agora, isso tem um problema. São médiuns com grandes dívidas de vidas passadas. E lhes é concedida essa mediunidade para que possam mais rapidamente resgatar pelo menos parte dessas dívidas. Bem, do nada, eles sentem bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, socos, pontapés. Vejam a sina desses médiuns, homens e mulheres. Vejam pelos que eles passaram e passam. Agora, graças a eles, grandes revelações chegaram até nós. Então, me parece que a tela búdica deles é mais delgada e fenestrada do que a nossa. Então, deles, o ectoplasma se extravasa com mais facilidade. Próximo. Nós estamos vendo aqui uma experiência com William Crookes. Ele conseguiu materializações de um espírito chamado Cat King na sua residência. Haveriam postas secretas ou alçapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse? Sabe quem era a médium que ele estudava? Uma criança de 15 anos de idade, Florence Cook. Ele conseguiu até que essa imagem central, a fotografia da entidade materializada e da médium em transe mediúnico. Então, são duas entidades diferentes. Quem é que pesquisou e confirmou isso? Um dos maiores nomes da ciência, da física da nossa humanidade, William Crookes. Próximo. Bem, quais as condições ideais para que isso aconteça? Presença de um médium de efeitos físicos. Dele
70% da energia para que tal fenomenologia aconteça é utilizada. 70% sai dele. Os outros 30% da Assembleia que o acompanha e da natureza em volta do santuário, que é o que acontece no lar de Frei Luís. Atenção, amiguinhos e amiguinhas queridinhas. Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Então, eu não posso entrar numa sessão de ectoplasmia em que ocorra a materialização de espíritos, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje de madrugada, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no aborrecimento que eu tive no meu ambiente de trabalho durante a semana. Estarei criando brechas para que inteligências, digamos entre aspas, obsessoras, mas são nossos irmãos e são imortais também como nós, e se modificarão mais cedo ou mais tarde, podem utilizar essa energia para causar até a morte do médium e do presidente que comanda tais trabalhos. Por isso são tão raros em um planeta de provas e expiações. Então, presença de uma seleta assistência ao médium, devidamente consciente e preparada. Proibido, nas 72 horas que antecedem a reunião, o álcool, o fumo e o sexo. Por quê? Quando você entra em orgasmo, grande parte do seu ectoplasma se extravasa. Em vez de você entrar e ajudar doando o seu ectoplasma também, você absorve. E aí tu está prejudicando quem? Sabe quem? Enfermos, doentes. Porque essa fenomenologia acontece principalmente para atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais encontros são médicos, manipulando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Se coloca na mesclação de vendo isso acontecer. Proibida a ingestão de carne, exceto de peixe. Por quê? Quando o mamífero, quando a ave é sacrificada, a sua carne fica impregnada de fluidos parônicos pesados, nocivos, que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, vou contaminar o ectoplasma que está saindo do médium e que está sendo extraído também da natureza. Com exceção de peixe. Por quê? Porque o cardume de peixes tem um perispírito coletivo. Por isso, você, quando bate com uma vara na água, o cardume quase inteiro muda de direção. Quando você retira uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com a galinha, com o porco. Outra informação preciosa que nos foi passada. A carne de peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos acontecer em tais reuniões são relâmpagos poderosíssimos, provindos da cabine onde estão os médiuns desmaiados. Sabe o que são essas projeções em forma de relâmpagos? Radiações ultravioletas que esterilizam a atmosfera da sala, impedindo, assim, a contaminação e infecção das cirurgias hiperfísicas que eles realizam. Entendo cirurgias hiperfísicas, aquela que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. E o mais, sabem também manipular o oxigênio da sala. O oxigênio que nós estamos respirando é composto por 2 átomos. Eles pegam esse oxigênio da sala e transformam em ozônio, com 3 átomos. 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Existe milagre? Existe sobrenatural? Ou são inteligências ultra evoluídas comandando esses encontros? Estão percebendo? Eles estão nos mostrando ou não estão nos mostrando o que será a medicina mediúnica do futuro? Título de um dos meus livros. Onde os médicos serão poderosos médiums. Não chegou o momento. Local afastado e rodeado de vegetação, o principal médium vidente durante 50 anos no lar de Frei Luís era meu pai. E quando nós subimos para o santuário, atravessando a floresta, ele via técnicos, botânicos, biólogos, recolhendo energias das flores, das folhas, dos troncos, das raízes, dos animais e canalizando essa energia para o santuário. Então, os 30% vêm da assembleia que acompanha o médium e da natureza que rodeia o santuário. A ausência de luz artificial e natural, porque os fótons da luz afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Ah, é, doutor Paulo César? Então essas reuniões acontecem na escuridão? Sim. Então como é que você ouviu um espírito materializado?
porque quando ele sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Assim como acontece com o vagalume, com o pirilampo, com peixes abissais, como bactérias oceânicas. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Isso tudo vai ser compreendido um dia, porque, pelas palavras do próprio Jesus, nada existe oculto que não seja um dia revelado. Próximo. Olha aí. Perispírito coletivo. Os nossos cientistas já estão chamando o perispírito de campo morfogenético. Campos morfogenéticos. Já estão estudando isso, hein? Vejam que a ciência está se aproximando da religião. Claro que se eu tiro uma unidade desse conjunto, o sofrimento vai ser muito menor. A única carne que eu ainda ingiro na atual encarnação é a de peixe. Na próxima, nem essa eu vou ingerir. São meus irmãos. O fluido vital que está dando vida ao meu corpo já passou por eles. Eu posso ter sido um peixe no passado. Eu posso ter sido uma vaca, um boi, um porco, uma galinha. Então, temos ou não temos que respeitar esses irmãos menores? Claro que a nossa humanidade não está pensando nisso. Claro que a nossa humanidade não está pensando nisso. Eu estou vendo a humanidade do futuro, não a atual. Próximo. Todo mundo conhece essa imagem, não conhece? Jesus no Monte Tabor, com Moisés e Elias a seu lado. Quando eu falo sobre finitude, que não existe, a vida não acaba, eu utilizo essa imagem e falo assim, olha aqui, o Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. O Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. E continua vivo? Então eu também vou ficar. Não existe morte. Olha o que eu vou perguntar para a Carlinha e para vocês. Alessandra, olha o que eu vou perguntar para você. Alessandra, tudo bem? Com essa casa cor-de-rosa aí atrás de você, linda? Patrícia, para você também. Vocês, diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Elias e Moisés, conseguiriam dormir, como está acontecendo com 2 dos discípulos que acompanhavam Jesus? As passagens evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. No final, os 3 acordaram e viram a mesma coisa. Estarei eu exagerando que Jesus estaria acompanhado por 2 ou por 3 médios de efeitos físicos que naquele momento entraram em transe mediúnico, expeliram o ectoplasma e os espíritos de Moisés e de Elias ao lado dele se materializaram? Próximo. Peraí que eu fiquei minha conta aqui. Peraí. Carlinha, olha o que eu estou te mostrando aí. O que eu falei? Que nós vemos os espíritos na escuridão porque eles se apresentam luminescência pelos seus corpos e pelas suas vestes. 4 mulheres chegam para cuidar do corpo de Jesus. E as 4 vêm 2 anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus? Estariam exagerando que elas estão vendo 2 espíritos materializados? Estão percebendo como a fenomenologia vai trazendo assim explicações racionais e lógicas sobre as passagens evangélicas? Próximo. Bom, qual é o médico que vai acreditar nisso? Chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte, certo? Olha, estão me perguntando aqui por que os médios estão desmaiados. Eu já toquei nesse assunto. A glândula pineal deles produz grande quantidade do hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Por isso, entram em transe. Quando estão em transe, espelham o ectoplasma. Bom, chicotearam o cara quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos com espinhos de comprimento de 3 centímetros. Pregaram ele numa cruz. Atravessaram o seu tórax com uma lança, e a lança chegou no coração. Morreu. Ele mesmo confessa que morreu. Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Os seus entes queridos, recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada, no calor do deserto, e no 3º dia ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Mas eu acredito que isso é possível. Só que eu não acredito na ressurreição do corpo físico. O que aconteceu com ele, isso está confirmado por André Luiz, foi a materialização do seu espírito. Agora, olha como a curiosidade científica me tortura.
As reuniões acontecem na escuridão porque os fótons da luz artificial natural afetam o ectoplasma, que é biosensível, né, que é fotossensível, o médium é a entidade. Mas Jesus se materializou até a luz do sol. Então, isso está colocando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. Mas acontece. Próximo. Olha o estudo que foi feito sobre o corpo dele. 15 anos de estudo, hein? 15 anos. Qual a conclusão que esses cientistas chegaram? Com base na imagem do Santo Sudário de Turim. Olha, esse corpo aí sofreu 250 ferimentos. Impossível a sobrevivência de um ser humano. Próximo. Então, até perante Madalena, ele se materializou. Madalena, não toques em mim, porque ainda não estou pronto para o Pai. É proibido tocar na entidade. Ao longo de 40 anos que eu participei de tais encontros, somente uma vez me foi permitido tocar na entidade. E quando eu toco na entidade, eu posso afetar o médium. Olha a importância dele estar desmaiado. Outra coisa, em reuniões em que a psicosfera da ambiência está tão perfeita, o corpo do médium se desmaterializa. Daí a necessidade de ele estar mergulhado no sono profundo, como se estivesse anestesiado. Mais uma vez, ficou claro que ele estava materializado perante Madalena. Próximo. O que fez o maior perseguidor do cristianismo, Saulo, se tornar na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pela do próprio Jesus? Ele era o maior perseguidor dos cristãos e se tornou na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pelo próprio Jesus? O que é que o levou a isso? Ele viu Jesus materializado na estrada de Damasco. Ele viu Jesus materializado na estrada de Damasco. E os que o acompanhavam viram um clarão, mas não viram Jesus. Ele viu. Ele viu. Próximo. Aí vocês estão reconhecendo esse médium ou querem que eu apresente ele a vocês? Nós estamos vendo Francisco Cândido Xavier ao lado de um médium de efeitos físicos, expelindo o ectoplasma como se fosse uma espuma que embarga pela boca, pelo nariz e pelo ouvido, e uma entidade feminina, Irmã Josefa, materializada. Nós estamos vendo uma entidade feminina materializada às custas de um médium masculino. Próximo. E aí vem as palavras de Chico Xavier com relação às materializações. Consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo. Comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem no outro mundo. Livro Páginas de uma Vida. Próximo. Qual é a energia a ser manipulada para que isso aconteça? Eu vou me basear na massa física provável de Jesus, 81 quilos. Talvez seja melhor vocês tomarem um calmante, porque essa energia está dentro de cada um de vocês, tá bem? Vamos calculá-la? Próximo. Cada um de vocês tem aproximadamente 7 a 8 orquitilhões de átomos. 7 ou 8 orquitilhões de átomos, 10 elevado a 27. Vamos medir a energia existente no corpo de cada um de nós? Sabe quem é que vai me dizer isso? Físicos. Não são os religiosos. Vamos ver a energia que está dentro do corpo de cada um de nós. Próximo. O corpo grafado no Santo Sudário, para que aquela imagem ficasse grafada, sofreu uma desintegração atômica. Desintegração atômica de 7 orquitilhões de átomos, hein? Quanta energia se desprendeu aí? Vamos ver o que os físicos nos dizem? Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. E essa bomba de 1000 megatons pode ultrapassar a mais de 1000 bombas atômicas que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Próximo. Olha o que está dentro de vocês. Agora, claro que a ciência não vai acreditar que materialização de espíritos seja possível. Quem que está manipulando tamanha quantidade de energia? Quem que está manipulando tamanha quantidade de energia? Dá para nós imaginarmos que inteligências são essas? Daí a pergunta que eu fiz para a Carlinha.
Carlinha, como é que vai estar teu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Não adianta fugir, hein? Está todo mundo que está aqui, não adianta fugir. Está todo mundo condenado à imortalidade. E outra coisa, estão condenados à perfeição. À perfeição. Nós saberemos, entenderemos toda a ciência, não somente do nosso universo, e a tecnologia também, mas do multiverso, dos infinitos universos que se interpenetram pelos outros. Por isso eu digo sempre que eu não consigo entender o que seja Deus. Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram? Por enquanto, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem o fenômeno vida pode ser obra do acaso. Próximo. Então, se eu conseguisse controlar essa energia existente só no meu corpo físico, só no meu corpo físico, hein? Não estou falando do extrafísico, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, não chegou o momento. Vocês acham que se alguém me desse uma bofetada na face direita, eu ia dar à esquerda para receber outra? Eu ia direcionar sobre esse que me esbofeteou uma bomba de hidrogênio. Não ia sobrar nem o perispírito. Próximo. Agora, como entender tal fenomenologia? Impossível na atualidade. Próximo. Então, me coloco lembrando que o bóson de Higgs foi previsto em 1964 e só foi confirmado em 2012. Próximo. As ondas gravitacionais previstas por Einstein foram previstas em 1916 e só foram confirmadas em 2016. Próximo. O átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo e só foi confirmado em 1803 por Dalton. Quantos anos tem o cristianismo? 2000. Quantos anos tem o espiritismo? 168. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Então, nós estamos no caminho. É só questão de tempo. Próximo. A mesma coisa aconteceu com Charles Darwin pelo empirismo. Sabemos o que acontece, não sabemos como acontece. E nem tal fenomenologia pode ser repetida em laboratório. Então, Charles Darwin chegou à conclusão que as espécies evoluem como? Pela observação. Empirismo. Como é que o Mendel chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinha. Nós estamos, então, no mesmo caminho. Estamos vendo o que acontece, mas não sabemos como acontece. Próximo. Então, eu coloco agora 4 reflexões para aqueles que estão me honrando com a presença. Me chama aí o pensador de Rodin. Vou fazer 4 reflexões para vocês. Vamos lá. Primeira. E se um médico, passou antes de eu pedir, e se um médico tivesse presente em uma dessas sessões? E se quem se teletransportassem fossem médicos que já morreram e continuam vivos no universo paralelo ao nosso? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogo entre esses que se teletransportam e se materializam, com pelo menos um desses que ainda aqui está encarnado? 3 reflexões. Falta a 4ª, que eu considero mais importante. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Próximo. Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Comecei a ter contato com essa fenomenologia saindo da faculdade de medicina. Saindo da faculdade de medicina. E durante 40 anos eu vi isso acontecer. E conversando com eles, hein? Próximo. Tamanha foi a quantidade de informações que eu já escrevi até agora 10 livros. Tamanha foi a quantidade de informações que até agora já escrevi 10 livros. Estou trabalhando num 11º. Vamos ver se eu consigo terminá-lo antes da minha desencarnação. Se eu não conseguir escrever ele aqui, eu continuo escrevendo lá de lá. Depois mando para algum médium aí para vocês, psicografado. Tá? Próximo. O primeiro passou de 500 mil cópias vendidas, foi traduzido para o inglês, para o francês, para o italiano, para o alemão e para o espanhol. Para o alemão, hein? Terra de Frei Luís. Evidentemente, todos os direitos autorais doados para a instituição filantrópica lá de Frei Luís. Não tem nenhum interesse financeiro. O meu interesse é levar essas revelações a todos os interessados,
A classe a qual pertenço, em que 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E, principalmente, sabe para quem? Patrícia é um exemplo. Para os jovens, uma inteligência mais evoluída do que a minha, com desenvolvimento dessa inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame, todas essas ferramentas que a tecnologia trouxeram, peguem os meus testemunhos colocados nesses livros e levem à frente. Vão muito mais longe do que eu. Pronto. Aí está o Lar de Frei Luís. 120 mil metros quadrados. Uma atividade social intensa, educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, ambulatório médico atendendo a pobreza da região gratuitamente. Então, aí é que aconteceu isso. Próximo. Aí está o santuário do Lar de Frei Luís. Patrícia, você cuidado para não cair da cama. Tu está quase dormindo, hein, Patrícia? Olha, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Cara, para que construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha em Jacarepaguá? Quanto custou? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante aconteça. E aconteceu durante 60 anos. O que aconteceu aí não aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra na história da humanidade. Aonde aconteceu materializações de espírito durante 60 anos? Aonde aconteceu? No Lar de Frei Luís. Próximo. Vamos subir comigo até lá? Estão me reconhecendo aí? Então vamos lá, passo próximo. Entramos na antessala. Lá no fundo está a nave de materializações. A luz menos energética da composição da luz branca é a vermelha. Então, nós vamos nos acomodar à luz vermelha, correto? Nós temos que ter... Vamos que ter... Antônio está falando... Desliga o microfone aí, tem alguém falando. Acho que é Antônio. Isso, obrigado. Não, então, nós vamos nos acomodar à luz vermelha. Próximo. Olha aí. Para que construir um auditório desse no meio de uma montanha, no meio de uma floresta, no alto de uma montanha em Jacarepaguá? Atrás de mim, 2 cabines. Então, nós vamos colocar 2 médios de efeitos físicos aqui. E vamos levar conosco 35, 40 pacientes graves, principalmente como a casa não existe, cancerosos, a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião oncológico. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. À minha esquerda, 4 leitos. E um quinto dentro dessa cabine à minha direita. Vamos apagar as luzes, vamos entrar em concentração, em oração, a Ave Maria está tocando em surdina e começa a espolcar os relâmpagos vindo das cabines. E nós vemos o relâmpago através das frestas da cortina, esterilizando todo o ambiente. De repente, as cortinas se abrem e um ser emitindo luz pelo seu corpo aparece. A luminescência é tão forte que dá para ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Próximo. Olha o nosso médium aí desmaiado, o ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Próximo. E aí começam a materializar as entidades e saírem da cabine. É assim que elas se manifestam, envoltas em mantos luminescentes e brancos, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertas por lençóis tenham origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Próximo. Vejam que a semelhança do médium e da entidade são diferentes. Então, são 2 entidades. Próximo. Próximo. Até com um buquê de flores, saindo de dentro da cabine, se materializava até crianças, animais. Próximo. Olha só. Tanto estão materializados que impressionaram chapas fotográficas. De onde veio essa roupa pesada que cobre a entidade? Próximo. Até médicos, ou principalmente médicos. Vocês estão vendo esse aqui com o lírio na mão? Frederic von Stein. Cirurgião do exército nazista. Se aproximou do Lar de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu que tinha feito de equívocos e que continuava, se modificou completamente. Próximo. Bom, por que os fenômenos ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra? Já estou caminhando para o término, né? Próximo.
A psicosfera planetária dificulta o fenômeno. Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, assassinatos, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo e outros. Então não chegou o momento. Se essa energia está dentro de mim, o que um terrorista faria se soubesse controlar essa energia de forma inteligente? Estão percebendo? Estão percebendo? Estão nos mostrando o futuro que nos aguarda. Próximo. Sabem quem é essa jovem? Maria del Valle, Argentina. Comandou um movimento na Argentina e conseguiu para legalização do aborto. Conseguiu. No dia 30 de dezembro de 2020 foi assinada a legislação do aborto. Até agora foram feitos mais de 220 mil abortos criminosos em hospitais públicos na Argentina. Quando ela comandou esse movimento, ela tinha 21 anos. Quando ela estava com 23 anos, engravidou. Procurou um juiz, conseguiu autorização e fez um aborto no hospital público. Contraiu uma infecção fulminante e morreu. Como está ela agora? Próximo. E acima desse santuário tem um outro. Está vendo aí na seta azul? Mais acima desse. Próximo. Aí está. No final da década de 70 e início da década de 80, Frei Luís chamou o presidente e falou assim: organize um grupo seleto que nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos, deformados, animalizados, e que sejam fotografados, leve então um fotógrafo profissional, para que vocês vejam o que acontece com aqueles que fazem o mal que fazem na Terra, como encarnados. Próximo. Essa documentação toda veio na minha direção e eu escrevi esse livro, Espíritos Decaídos Materializados. Não tive coragem de colocar as fotografias no livro, porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia fosse em livro, em revista, internet, em televisão. Segundo, foram conquistados, ou estão sendo conquistados pelo amor de Frei Luís. Terceiro, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Próximo. Então, termino com essa imagem. Perspectivas futuras para os fenômenos de ectoplasmia. Medicina, eu não consigo ver limite. O que o médico médium não fará no futuro com a sua sensibilidade mediúnica e com o controle inteligente das superenergias físicas e extrafísicas sob seu comando? Justiça. Vocês já imaginaram nos tribunais do futuro a materialização de assassinados que revelem tudo que com eles aconteceu? O teletransporte e a materialização de armas, como aconteceu com aquela vereadora aqui no Rio de Janeiro, que até hoje não foram encontradas porque foram lançadas na Baía de Guanabara? Várias armas foram teletransportadas e materializadas no lado de Frei Luís. Espadas, adagas, punhais, garruchas. Isso, para um colecionador de armas, seria um tesouro. Então, engenharia, história, arqueologia, paleontologia, teletransporte de objetos e seres vivos, união entre a ciência e a religião, eu não consigo ver limite para o que nos aguarda. Eu me coloco e coloco vocês que estão aqui comigo hoje como pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E até onde eu percebo, a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Próximo. Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Então, essa é a minha vida. E também é assim, quer ver? Próximo. Querem que eu vire para cá e que tire a máscara, ou vocês estão me vendo realizar uma cirurgia minimamente invasiva, trabalhando com uma microcâmera de televisão dentro do corpo do paciente? Depois de tudo que eu assisti, conversando com esses colegas, tendo certeza de que eles estão me acompanhando em todos os procedimentos, eu não entro em nenhum centro cirúrgico, em nenhum ambulatório, em nenhuma enfermaria, em nenhum consultório, sem colocar essa imagem na minha mente. Próximo. Que ele me ajude. Eu preciso muito. Próximo. E termino com algumas palavras captadas pelo meu pai, Eduardo Frutuoso, desencarnado em 2017, com 93 anos.
e que captou uma mensagem que até hoje eu guardo e que vou compartilhar com vocês nesse momento. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na tristeza e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração, ouve, Senhor, essa prece, e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza, e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus. Gratidão. Pode passar? Não, vamos parar por aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Só eu que estou com aquela sensação do... Não é só você não, Carla. Ai, que vontade de continuar, gente. Nossa, maravilhoso. Foi. A gente precisaria abrir para algumas perguntas, mas a gente avançou bem a hora, né? A gente está aqui 21h33. A gente pode ficar uns 10 minutinhos a mais? Eu posso ficar amanhã até às 3h30, porque eu pego avião para onde amanhã? Para Bauru. Vou apresentar isso que eu mostrei para vocês lá em Bauru, no sábado. Então, até às 3h30 da tarde de amanhã eu posso ficar com vocês. Depois não dá, não, tem que pegar o avião. Está disponível, né? Entendi. Olha, a gente tem bastante perguntas aqui. Algumas o senhor acho que foi respondendo, né? A resposta está nos livros, hein? Agora, tem algumas perguntas que me fazem que, se eu soubesse a resposta, estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. Acho justo, mas a Ana Luísa, ela perguntou esse texto que o senhor falou, seu pai, né? Se essa oração ela tem um nome, se esse texto tem um nome. Eu acho que não, mas eu vou ver com o livro que tem. Tem um livro com ele chamado Evidências de um Vidente. Evidências de um Vidente. Tem com várias Professor, poesias que ele pegou. boa noite. Tem A Michele talvez saiba. Isso, tem a oração gravada, eu coloquei o link na voz do Vereza, Pai de Infinita Na voz do Bondade. Vereza. Tá bem Está na lembrado. página do Feliz, isso. Bem lembrado. Olha, perguntaram aí sobre doenças relacionadas com o ectoplasma. Deixa eu falar um negócio para você. O ectoplasma é uma energia que está dentro de nós. Quando você faz um passe magnético, você está utilizando essa energia. Então, essa energia fica acumulada em todos os médiums. Ninguém é médium por acaso. Ninguém é médium por acaso. O médium traz essa energia para ser utilizada em benefício do próximo. Olha o que eu vou falar agora. Se essa energia fica acumulada dentro do médium e ele não a utiliza em benefício do próximo, ela pode gerar doenças. Ela pode gerar doenças. Um amigo meu, médium muito ostensivo, apesar de eu ter alertado ele que ele deveria ter cuidado com a mediunidade que ele tinha, né? Virou as costas ao espiritismo, inclusive criticava o espiritismo. Relativamente jovem, contraiu um câncer de próstata e desencarnou. Eu levo em consideração a possibilidade desse acúmulo energético ter se transformado numa doença. O médium de efeitos físicos, claro que ele sofre esgotamento. Claro que ele sofre esgotamento.
Então, quando se acabava a reunião, nós vimos o esgotamento do médium, principalmente se a psicosfera da sala não estiver adequada. Há uma médium chamada Nina Kulagina, uma médium russa, de efeitos físicos. Há um filmezinho na internet de 7 segundos, mostrando que, com a concentração mental dela, ela conseguia movimentar pedacinhos de papel e fósforos. Só que esse filme de 7 segundos demorou 7 horas para ser feito. A cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg de massa física. Aí tinha que descansar, tinha que hidratar, tinha que alimentar para depois continuar. Então, não temos uma constituição genética adequada, nem temos a inteligência adequada para manipular de forma inteligente tamanha quantidade de energia. Mas eu vou chegar lá. Eu sou imortal. A Amazon é que é responsável pela edição dos nossos livros em outras línguas. Eu acho que vocês entrando no site do Frei Luiz, a editora Boa Nova, parece a livraria Boa Nova, vende os nossos livros. Mas pelo site de Frei Luiz, vocês podem adquiri-los e recebê-los por Sedex. Frei Luiz, Amazon, eu vou ver e vou colocar lá no grupo. Como estão funcionando os trabalhos de materialização do lado de Frei Luiz? As materializações se encerraram no dia 19 de junho de 2015, quando o último médium lá desenvolvido teve a sua casa dentro do lar de Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Esses médios geralmente têm uma morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro, e o caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. Com o que aconteceu com o Arigó, nós sabemos, um terrível acidente automobilístico. Certo? Vejam a sina desses homens e dessas mulheres. E do impacto dessa responsabilidade, né, doutor Paulo? Sim. A outra pergunta, doutor, Jesus não nasceu de mulher? Eu não sou contra ele ter nascido, não. Temos que aguardar. Nós sabemos que existe a possibilidade de uma inseminação artificial pela nossa medicina hoje, né? Será que os espíritos ultraevoluídos que o acompanhavam, de alguma forma, fizeram alguma inseminação artificial na Virgem Maria? Possível. Olha, uma vez falaram assim comigo, Paulo César, nós vamos te dar uma informação de como nós sabemos manipular células-tronco de vocês encarnados. Frederic von Stein. Frederic, como é que você vai me dar essa informação? Nós vamos fazer isso através do seu filho, que está sendo aqui desenvolvido, porque tem alguns dotes mediúnicos. Correto? Correto. Nós dormimos na sexta-feira, de sexta para sábado, junto com o médium dentro do santuário. A reunião de materializações, sábado pela manhã, às 7 horas. De sexta para sábado, dormimos. Levei meu filho, que também estava desenvolvendo a sua mediunidade. E pediram que eu levasse um frasco de vidro com um líquido conservante de laboratório. Levei. Estamos na penumbra, sexta-feira à noite, dentro daquele santuário que eu mostrei em luz vermelha, e aí sai a entidade da cabine e indaga: seu filho, muito bem, aqui está meu filho. O frasco de líquido conservante trouxe, aqui está, Frederic. Colocaram meu filho dentro da cabine, passam-se alguns minutos, e o meu filho sai com uma mancha de sangue desse tamanho, por baixo da costela à esquerda, e outra desse tamanho no dorso. Depois eu perguntei para ele: Tiago, o que é que você sentiu quando estava na cabine? Papai, eu estava deitado no leito e senti 2 agulhadas. Uma aqui onde está essa mancha vermelha e outra no dorso. Bom, aqui por baixo da costela vermelha está o baço, que é um dos principais órgãos da imunologia. No dorso pode ter sido da coluna vertebral, da medula, talvez. Bom, e aí eu perguntei para o Frederico o seguinte, quando ele veio com um frasco de líquido conservante. O frasco com líquido conservante repleto de coágulos de sangue. Aí eu peguei aquele frasco e falei: Frederico, eu posso mandar examinar isso? Pode. Bom, dia seguinte telefonei para uma amiga minha lá do Instituto Oswaldo Cruz Manguinhos, patologista. Ela sabe que eu tenho essa vertente de pesquisa e de estudo das espiritualidades, entreguei o material para ela. Bom, ela levou, passam-se alguns dias, ela me liga: olha, Paulo, examinamos o material que você nos trouxe.
muitos linfócitos, muitos neutrófilos, os glóbulos brancos mais encontrados em qualquer amostra de sangue. Mas aconteceu uma coisa estranha aqui quando nós estávamos estudando esse material. Nós estávamos recebendo um grupo de pesquisadores franceses e mostramos o material que você me entregou a eles. Eles viram as mesmas coisas que nós vimos, e fizeram o seguinte comentário: olha, alguns desses linfócitos estão apresentando um citoplasma muito dilatado, e o núcleo também. Nós costumamos ver isso nos nossos trabalhos na França em células tronco da medula óssea. Cara, que medicina absurda é essa? Eles dizem que sabem como remover células-tronco nossa e implantar em enfermos. E sabem como remover células-tronco dos enfermos, programá-las para atacar imunologicamente células cancerosas? E vai mais longe. Ainda sabem como bloquear a formação de vasos sanguíneos pelo tumor. Nenhum tumor vai crescer sem oxigênio e sem nutrientes. Então, o que os tumores fazem? Chamam para si, pela produção dos fatores de angiogênese tumoral, vasos sanguíneos que chegam em grande quantidade e o tumor explode de tamanho. E eles me falaram que até sabem como bloquear essa formação de vasos sanguíneos tumorais. Quem é que está desmaiado dentro da cabine? Um mecânico de automóveis. Então, o médico materializado poderia... O médium poderia me dar essas informações ou foram entidades materializadas médicas que me deram? Os nossos oncologistas clínicos já estão usando medicamentos que promovem essa ação contra os tumores, bloqueio da angiogênese tumoral. Então, essa é a medicina que me aguarda no futuro? Como é que Jesus cuspiu na terra, faz uma lama e aplica no olho do cego e ele volta a enxergar? Qual médico que vai acreditar nisso? Ou não foi saliva que saiu da boca de Jesus e sim ectoplasma? E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito, do olho de um cego, para o seu olho físico? Para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma congênere no perispírito. Agora, eu vou ter esse conhecimento. É só questão de tempo. Ufa, temos que encerrar. Mas eu tenho depois como pegar todas essas perguntas para a gente ter acesso. Quero lhe agradecer muito pela generosidade, pela paciência, em nome aqui do nosso grupo de estudos, em nome do Bebeto também, da Bárbara, e do nosso grupo, assim, acho que foi muito, muito proveitoso. E aí, Olha, vou pedir para... É melhor você fazer essas perguntas para Michele, porque ela está muito à minha frente. Vai te responder com muito mais clareza e objetividade. Eu estou devendo um café para ela. Eu posso fazer para os dois juntos, e aí eu gravo e depois a gente publica. Eu acho justo. Patricinha, o Frei Luiz vai entrar no teu sono hoje, hein? Você vai sonhar com o Frei Luiz hoje, Patricinha. Muito grato aí pela tua presença. Eu estou vendo que você está cansadinha, deve ter tido um dia muito exaustivo e ficou com a gente aqui até o final. Muito honrado com a sua presença. Gratidão pela aula, é sempre um prazer. Muito grato. Michele, você faz a prece de encerramento para a gente? Faço sim. Obrigada pelo convite. E uma honra. Mestre Jesus, Maria Santíssima, gratidão por essa noite em que mais uma vez, humildemente aqui estamos, com nossos espíritos jubilosos de tanta alegria, por tanto conhecimento que o nosso querido professor Paulo sempre nos traz. Que cada de nós, que cada coração aqui ligado e todos aqueles que estão em nossa tela mental possam receber as vibrações nossas de amor, de harmonia, e em especial tanto ensinamento que nós recebemos, que saibamos, Senhor, através do nosso livre-arbítrio, dar bom uso a esse conhecimento, lembrando sempre que Jesus aqui esteve e nos ensinou a amar ao próximo, amar a nós e servir dentro da caridade, na pessoa de nossos irmãos. Graças a Deus.